E vamos passar a palavra agora ao senhor Olavo de Carvalho. Opa! Que torcida, hein? Ele é filósofo, escritor, jornalista e conferencista. Olavo de Carvalho é saudado pela crítica como um dos mais originais e audaciosos pensadores brasileiros. A tônica da sua obra é a defesa da interioridade humana contra a tirania da autoridade coletiva, sobretudo quando escorada numa ideologia científica. Entre as suas obras, destaca-se O Imbecil Coletivo, Atualidades Culturais Brasileiras. Com a palavra, senhor Olavo de Carvalho. Muito obrigado. Bom, então, se estamos discutindo o futuro da democracia, vamos começar por nos abster de tomar posições otimistas ou pessimistas, porque já dizia Georges Bernanos que o otimista e o pessimista são apenas o Oliver Hardy e o Stan Laurel da filosofia, o gordo e o magro. Então, abstendo-nos de começar por abordar uma situação a partir do sentimento subjetivo que temos dela, vamos procurar apreender algo do conceito da própria democracia. Quando você está lidando, por exemplo, com ciências matemáticas, em geometria, e você quer obter a definição de uma entidade, basta você delinear certas propriedades que se mantêm constantes e que são suficientes para distingui-la de outras figuras ou de outras entidades. Mas acontece quando você entra no terreno da história das ciências humanas, esse tipo de definição fixa e estável não basta. Não é que ele não é necessário, ele é necessário, mas ele não basta, porque uma vez definidos os traços constantes, é preciso ver que esses traços serão vistos de maneira diferente, em situações diferentes, porque entra aí a variável semântica, linguística. Quer dizer que na própria linguagem com que você enuncia a fórmula estável, se infiltrará um elemento de instabilidade e de variabilidade. Portanto, para sabermos o que é democracia, por exemplo, não basta nós termos definido estaticamente, vamos dizer, os traços permanentes que nos permitem reconhecê-la. Para obter uma definição correta, é necessário introduzir um segundo elemento, que é exatamente o elemento semântico, que é a nuance diferente que isso vai assumindo em cada etapa. E para captarmos essa nuance, nada melhor do que procedermos por contraste. Ou seja, falamos em democracia, mas é democracia contra o quê? Qual a alternativa que existe para a democracia em cada época? Então nós podemos contar a história da evolução do conceito de democracia, basicamente em 3 etapas. Em primeiro lugar, a democracia surge como uma alternativa àquilo que, grosso modo, chamaríamos o antigo regime. Tá certo? Vamos dizer que o antigo regime, para definir da maneira mais grosseira e rápida possível, seria um regime no qual a constituição do poder não é considerada um problema. A constituição do poder é simplesmente herdada e deve continuar assim, mais ou menos, geração após geração. No máximo havia algum conflito dinástico dentro das classes superiores. A democracia surge a partir do momento em que se considera que a constituição do poder é um problema de todos. Todos devem, de alguma maneira, participar da elaboração do poder. Então essa é a primeira acepção da democracia como alternativa ao antigo regime. Isto marca toda a história da ideia de democracia ao longo do século XIX. Porém, no século XX, podemos considerar que o antigo regime está totalmente extinto. E, no entanto, a democracia não ocupa todo o espaço, porque surge uma outra alternativa completamente diferente, que é o totalitarismo moderno. Não há nenhuma semelhança entre o totalitarismo comunista ou nazi-fascista e o antigo regime. Quer dizer, as semelhanças são meras coincidências, mas a diferença é brutal. Por exemplo, só para vocês terem ideia de uma diferença, vocês veem que quando no antigo regime o governante mais poderoso da Europa, que era Luís XIV, quis formar um exército, ele teve que de cidade em cidade pessoalmente pedir pelo amor de Deus para que as pessoas se alistassem. Isso era o máximo que ele podia fazer, pedir, que as pessoas se alistavam se queriam. Já quando veio a Revolução Francesa, se institui o recrutamento militar obrigatório e rapidamente se forma um exército 10 vezes maior do que aquele que tinha Luís XIV. Então, o totalitarismo surge como um projeto de sociedade totalmente planejada a partir de uma concepção
global do que seja a sociedade humana, a natureza humana, a finalidade da história, etc, etc, etc. Ora, a democracia que se delineia em contraste com o totalitarismo já não é mais simplesmente a mesma que se definia contra o antigo regime. Ela continua a mesma, mas é necessário lhe acrescentar outros traços que antigamente não era necessário explicitar. Por exemplo, dentro do novo quadro, a livre circulação, vamos dizer, de informações, a livre circulação do conhecimento adquire uma importância enormemente maior do que teve no comecinho da história da democracia. Por exemplo, quando Thomas Jefferson dizia que para haver democracia precisa haver um povo informado, ele não tinha a menor ideia da quantidade de informações que isso poderia requerer. Ele achava que bastava as informações sobre o debate político. Hoje nós entendemos, por exemplo, que há informações de ordem científica, religiosa, que podem ser fundamentais para o debate democrático e que no tempo do Thomas Jefferson ninguém pensaria nisso. Ou seja, a democracia que se perfila como alternativa ao totalitarismo é mais complexa e mais difícil de defender do que a simples democracia inicial. Nós podemos considerar que hoje em dia, nesse começo do século XXI, a ideia totalitária, enquanto tal, está desmoralizada. Quer dizer, ninguém mais ousa defendê-la publicamente, ao menos com a ingenuidade com que, na década de 20, Benito Mussolini proclamava tudo para o Estado, tudo pelo Estado e nada fora do Estado. O sujeito que disser uma coisa dessa hoje é internado. Tá certo? Então, enquanto ideia, o totalitarismo praticamente acabou, mas somente enquanto ideia. Porque a nova situação da democracia hoje, vencido teoricamente o problema do totalitarismo, é da democracia versus pseudodemocracia. É da democracia versus tudo aquilo que pode desnaturá-la, corroê-la, falsificá-la e, enfim, tudo aquilo que pode nos vender, sob outros pretextos e outras denominações, o bom e velho totalitarismo. Então, e com a ressalva de que os perigos assinalados pelo professor de la Torre, eu acho que todos eles são reais, eu subscrevo tudo que ele disse, linha por linha, eu só gostaria de destacar algumas nuances nisso aí que ele disse. O primeiro grande obstáculo à democracia é a ideia corrente de hegemonia e a ideia da democracia gramsciana. Se você ler os escritos de Antônio Gramsci, que é hoje um dos teóricos mais influentes no Brasil, em toda a América Latina e também nos Estados Unidos, você verá que ele fala de democracia o tempo todo. Mas o que ele entende exatamente por democracia? Ele entende por democracia a sociedade civil organizada. Ou seja, são um monte de órgãos, como por exemplo ONGs, igrejas, sindicatos, etc., etc., que não fazem parte da estrutura do Estado, mas que, segundo ele, se entremesclam com o Estado num negócio chamado Estado ampliado. Dito de outro modo, a tal da sociedade civil organizada é apenas um nome do bom e velho partidão. Porque primeiro você organiza toda a sociedade através da ideia a sociedade civil através da ideia de hegemonia, ou seja, todos têm uma ideologia só e, permanecendo fora do Estado, de certo modo estão integrados com o Estado na administração pública. A ideia da reforma do Estado que houve aqui no Brasil, uns anos atrás, e que seria de passar a ONGs, por exemplo, uma parte da administração pública, que parecia uma ideia democratizante, na verdade é apenas a realização da ideia gramsciana do Estado ampliado. Ou seja, há um monte de organizações que são da própria sociedade civil, todas mais ou menos com a mesma ideologia, sem pertencer à estrutura do Estado, exerce um tipo de poder estatal. A ideia é monstruosamente totalitária, exatamente com o nome de democracia. E veja que essa ideia de sociedade civil organizada entrou tão na cabeça das pessoas que eu, ao entrar aqui, eu vi hoje uma plaquinha, exposição, não sei o que, da sociedade civil organizada. Eu disse, o Antônio Gramsci entrou até aqui. Olha que coisa espantosa, né? Então, veja, esta penetração universal das ideias, essa espécie de permeação, a ideia que está onipresente, isto é exatamente o que Antônio Gramsci chama de hegemonia. Hegemonia é fazer todo mundo pensar do mesmo jeito, sem que ninguém haja discutido o problema, e de modo que todo mundo acha a coisa mais natural do mundo ter pensado daquele jeito desde que nasceu. Então, é a produção, vamos dizer, artificial de um consenso sutil.
Então, digamos, a democracia gramsciana fundada na hegemonia, ela é hoje o principal inimigo da democracia. Principal, sobretudo, porque se apresenta exatamente com o mesmo nome de democracia e fala numa linguagem que é facilmente aceitável por pessoas que são sinceramente democratas. Um segundo inimigo da democracia que eu veria é a ideia da democracia ampliada. Por exemplo, todo mundo acredita que democracia é um negócio tão bom que a gente deve ampliar os direitos democráticos até que eles abranjam toda a esfera da vida humana. Ora, a democracia é um bicho que tem uma característica, é o seguinte: quando ele cresce muito, ele vira o seu contrário. Eu vou lhes dar um exemplo. O pessoal fala de democratizar a cultura. Então, a ideia de democratizar a cultura passa por uma certa transformação dialética. Num primeiro momento, democratizar a cultura é você distribuir a todos os que são considerados valores mais altos da cultura. Então, vamos chamar isso de democracia cultural distributiva. Então, você distribui para todo mundo, você dá a todo mundo os meios de acesso ao que a cultura humana produziu de melhor, portanto, aos mais altos valores. Porém, num segundo momento, entra a seguinte consideração. Espera um pouquinho. Nós que somos os beneficiários da democracia cultural, nós não queremos apenas receber os valores mais altos, mas também nós queremos opinar sobre quais são os valores mais altos e os mais baixos. Neste momento, a ideia de democracia cultural inverte. Porque, vamos dizer, a maioria reunida, e sobretudo trabalhada por um partido político, pode decretar que os valores mais altos são justamente aqueles mais baixos. Então você volta a distribuir ao povão apenas os valores mais altos, os valores mais baixos, justamente em nome da democracia cultural. Quer dizer, ou seja, num primeiro momento você acha que democracia cultural é você distribuir discos de Bach para todo mundo, né? No instante seguinte, né, se chega à conclusão de que, não, o povo, se é democracia, o povo tem que opinar. Então agora o povo vai decidir quais são os valores mais altos, daí todo mundo vota no Teixeirinha. Tá certo? Então você distribui de novo Teixeirinha para o povão e Bach só para a elite. E agora isso que antigamente se chamava elitismo passa a se chamar democracia cultural. Então, a ideia de ampliação da democracia é uma ideia autocontraditória e perigosíssima. A democracia, ela é democracia enquanto ela se restringe ao domínio político-jurídico. Se você estende muito para o domínio econômico, social, cultural, psicológico, familiar, etc., etc., você a elimina. E daí você entra exatamente naquela dialética que dizia Georges Bernanos. Georges Bernanos dizia: a democracia não é o contrário da ditadura, é a causa da ditadura. Ou seja, a democracia ela vai se transformando e se transforma em ditadura. Portanto, impedir essa corrupção da democracia, que vem junto com a ideia de ampliação da democracia, acho que é um dos primeiros deveres de quem gosta um pouco de viver numa democracia. Um terceiro inimigo da democracia é o que eu chamaria, esse vem de dentro das fileiras liberais, veja que coisa terrível, é o que eu chamaria o economicismo liberal. Este inimigo é o seguinte: é aquele sujeito que acha que se você liberalizar a economia, você botar a economia de mercado, tudo depois se liberaliza automaticamente. Isso é apenas uma versão, vamos dizer, invertida do determinismo econômico marxista. Você achar que a economia determina as instituições, quando evidentemente não determina. Se você, num país que está, vamos dizer, sob o regime autoritário, você vai lá e institui a economia de mercado, nem por isso o resto vai se liberalizar, você vai ter que lutar para que liberalize. Ou seja, é perfeitamente possível você ter economia de mercado e ter uma tremenda ditadura. Atualmente, há 10 anos estão metendo economia de mercado na China, e o governo da China está cada vez mais tirânico, continua fuzilando suas 300 pessoas por mês, continua ocupando o Tibete, que hoje em dia, em Lhasa, capital do Tibete, tem mais soldados chineses do que cidadão tibetano. Tudo isso é compatível com a economia de mercado, a qual enriquece o governo chinês, né, para que ele compre mais armas, contrate mais soldados e oprima mais um pouco a sua população. Essa situação pode continuar indefinidamente. A liberdade e a democracia não é uma decorrência automática da economia de mercado. Ela é uma obra da conquista e do esforço humano. Muito bem. Há mais uma série de inimigos, mas eu vou deixá-lo para outra vez, porque não temos mais tempo. Já que tinha 2 minutos, agora já acabou. Muito obrigado. Muito obrigada. Agradecemos então a participação do senhor Olavo de Carvalho.
Muito obrigada, Armanda Della Torre. Outra pergunta não identificada para Olavo de Carvalho, uma questão conceitual aqui. Nós estamos, aqui ele cita uma situação hipotética. Estamos num ambiente com cerca de 2.000 pessoas, sendo que dentre elas uma está fumando. Considerando que isso atinge a liberdade dos outros, pois a saúde dessas 2.000 pessoas são afetadas, o senhor considera isso uma atitude democrática? Se eu provar que a sua saúde corre algum risco por causa do cigarro fumado a 50 metros de distância, eu talvez leve em consideração a sua pergunta. Mas eu afirmo, por outro lado, evidentemente, esse fanatismo antitabagista imposto pela Organização Mundial da Saúde a todo o mundo e baseado em pesquisas falsas, tá certo? É um dos perigos para a democracia. A medicalização da sociedade é um perigo terrível para a democracia. Você não pode fazer da classe médica uma classe legisladora, tá certo? Que tudo aquilo que ela acha que faz mal se torna proibido no dia seguinte. Eu não pedi a ninguém para administrar a minha saúde, e eu acho que você viver numa sociedade onde sua saúde é administrada pelo Estado, uma vergonha, e eu prefiro antes ficar doente do que viver sob um regime desse. Se a gente reduzir esse universo de 2.000 pessoas assim para 5 pessoas num ambiente fechado, aí você concorda comigo que faz mal para a saúde? Fumante passivo não existe, isso é uma fraude. Não, isso aí você pega os dados da própria Organização Mundial de Saúde, não há nada que indique que esse fenômeno exista nas publicações da Organização Mundial da Saúde, da própria Organização Mundial da Saúde. Bom, eu não estou aqui para contestar, mas, enfim, é uma discussão. Há provas de que faz muito mal à saúde, veja, a facilidade com que a opinião pública inteira assimila qualquer advertência vindo da classe médica é absolutamente assustadora. O sujeito da classe médica falou, todo mundo imediatamente acredita. Digo, não há nenhum meio de verificar. Vocês já viram alguma discussão séria a respeito deste fenômeno? Não. Você só vê a propaganda antitabagista para tudo quanto é lugar. Os dados não são sequer divulgados. Por exemplo, os senhores sabem que nas pesquisas feitas na antiga União Soviética e na China, nunca se conseguiu correlacionar fumo nem com doenças cardíacas, nem com doenças pulmonares? Isso nunca foi divulgado. Então você vê que não adianta a gente falar de democracia quando existe um problema básico de informação. Por exemplo, no tempo de Thomas Jefferson nem mesmo imaginava a possibilidade de que alguém viesse a controlar as próprias fontes formadoras vamos dizer, da informação circulante desde dentro da psique do indivíduo. Hoje existe meio de fazer isso. A democracia do tempo de Jefferson não precisava se precaver contra isso. Hoje nós precisamos. Bom, a discussão aqui é mais ampla, não é sobre tabagismo, realmente, que nós nos reunimos aqui para conversar. Meu pai morreu, infelizmente, pelo consumo excessivo de cigarro, de efizema pulmonar. Um momento. A Organização Mundial da Saúde não só autoriza, como incentiva os médicos aqui. Qualquer tabagista que morra de doença pulmonar seja dado como causa morte. Tabagismo, independentemente da constatação do vínculo causal real. Isso é uma tremenda falsificação de estatística que existe há 10 anos. Não diga que seu pai morreu por causa de tabagismo. Morreu sim. Morreu por doença pulmonar, por doença cardíaca. O tabagismo só pode ser afirmado como causa-morte se for verificado no caso específico. Se é por extensão de estatística, isso é uma fraude monstruosa. Aliás, outro dia morreu uma tia minha aos 91 anos. Fumou até a véspera. Qual é a causa-morte que constou? Tabagismo. Bom, não vamos polarizar aqui a discussão. A gente continua esse debate depois lá fora. E eu continuo discordando. Então vamos em frente. Bom, Olavo de Carvalho. Pergunta da pós-graduanda da UNB, Silvia Bartolini. Em recentes incidentes ocorridos no âmbito do governo federal, e mesmo em incidentes envolvendo pré-candidatos à corrida presidencial de 2002, atribuiu-se à inteligência brasileira, exercida pela Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, o papel de estar trabalhando em favor do partido da situação e não do chefe de Estado, como define sua missão institucional.
Na sua opinião, qual deve ser o papel de uma agência de inteligência em um regime democrático? Como estudante de ciências políticas, eu gostaria de saber que rumos o senhor daria à inteligência brasileira, uma vez, hipoteticamente aqui de novo, eleito presidente da República. Com a ressalva de que chamar de inteligência o serviço de informações é um eufemismo, em primeiro lugar, né? Com essa ressalva, vamos dizer o seguinte, esta análise desse problema é um daqueles em que diferentes planos de realidade se encavalam e provocam uma confusão desgraçada. Para a gente poder fazer uma abordagem objetiva e científica, é evidente que é necessário fixar e estabilizar os conceitos, como disse o professor Limonge, mas isso nunca basta. É necessário ter em vista, vamos dizer, a relação entre diferentes planos ou níveis de realidade, cujo relacionamento é sempre complexo. Por exemplo, existem setores que estão ligados a outros, que o que acontece não tem efeito no outro. Existem setores que são totalmente distintos, como, por exemplo, dizia Edmundo Husserl que não existe uma trigonometria dos leões, nem uma embriologia dos triângulos. Ou seja, de uma dessas ciências você nada pode deduzir para o âmbito da outra. Nessas discussões que nós estamos aqui fazendo, e como todas similares, existe uma tendência incoercível a confundir a discussão de sistemas com a discussão do problema das relações entre Estados. Liberalismo e democracia são nomes de regimes de organizações que subentendem a existência de um Estado soberano capaz de mantê-las. Portanto, a própria existência do Estado que ele tenha a condição de se defender de seus inimigos para manter a democracia e o liberalismo, não pode de maneira alguma ser resolvidos desde premissas democráticas ou liberais, porque simplesmente se trata de uma outra ordem de realidade. Tá certo? Então, na medida em que esse serviço de informação são órgãos para a manutenção da própria condição de existência do Estado, não há nenhum problema com eles. Tá certo? O problema é que eles começam a interferir em outras coisas que são internas à existência do Estado, como, por exemplo, o conflito entre partidos e forças políticas internas. Isso tem que ser evitado de qualquer maneira, a não ser quando uma dessas forças representa, vamos dizer, a introdução de um elemento adversário externo capaz de pôr em risco a segurança do Estado. Mas tudo isso, a gente precisa ter um cuidado enorme, sem esquecer, dentro dessas distinções de planos, aquela que era lembrada pelo famoso teólogo Reinhold Niebuhr, que dizia o seguinte, que sempre o padrão moral do indivíduo é sempre necessariamente superior ao da sociedade e do Estado. O indivíduo pode, tá certo, evoluir moralmente até um nível de santidade. Nenhuma sociedade ou Estado pode isso. Portanto, a cobrança moral que se faz de um Estado tem que ser sempre muito inferior àquela que se faz de um indivíduo. O indivíduo pode tranquilamente renunciar à sua vida pela vida de um outro, mas um Estado pode fazer isso? Não. Portanto, existe uma distinção de planos. Eu acho que a questão do liberalismo e democracia não tem nada a ver com relação entre os Estados, né? Obrigada. Pergunta ao Olavo de Carvalho, da estudante de Direito Thaís Santos. A sociedade civil organizada não seria um instrumento atual para realizar o processo totalitário através da transformação dos crimes em vícios, como expôs Hannah Arendt em Origens do Totalitarismo? Bem, uma das ideias é precisamente essa. Eu não sei se o termo totalitarismo se aplica, seria mais fácil falar em neototalitarismo, totalitarismo disfarçado. Não é isso? Eu não tenho a menor dúvida de que esse conceito da sociedade civil organizada é a melhor maneira de você matar a democracia o mais rápido possível. Porque é exatamente você refazer com outro nome a antiga organização do Partido Comunista. O Partido Comunista também permanecia distinto do Estado. Ele era a sociedade civil, mas ao mesmo tempo estava integrado com o Estado, na mesma ideia do Estado totalitário, que era o Estado ampliado. Agora, hoje todas essas ideias estão sendo vendidas novamente como se fossem muito democráticas. E como mudou o rótulo, ninguém percebe que é exatamente a mesmíssima coisa, né? Esse, sem dúvida, é um dos perigos fundamentais para a democracia. Mas um outro perigo, aliás, complementando aqui o que disse o professor Armando Della Torre, é a simples ideia de que deva existir um fórum internacional, um órgão internacional capaz de decidir essas coisas.
Quando ele diz que o único órgão capaz de decidir isso é o cérebro humano, ele está querendo dizer exatamente isso. Quer dizer, quem tem que decidir isso é cada um, é o indivíduo humano, no exercício da sua liberdade, e não algum órgão nacional ou estatal. Quer dizer, um grave problema que existe na doutrina liberal de todo o mundo é que essa doutrina também se formou ao fio dos combates contra o Estado Nacional. Então, de certo modo, se encontra hoje indefesa contra o novo Leviatã mundial que vai se formando. Não adianta nada você ter derrubado um monte de Leviatãzinhos, tá certo? Mas para derrubá-los você construiu um outro maior com sede em Genebra, em Nova York, ou onde quer que seja, né? Bem, eu gostaria então agora de agradecer a participação dos painelistas todos que debateram o tema O Futuro da Democracia e Seus Inimigos. Muito obrigada a todos. E a vocês que nos acompanharam.